Você já pensou em faturar até R$ 5.000 vendendo bolos caseiros na sua casa, ao lado da sua família? Eu estou aqui para te dizer que é possível. Então clica no link abaixo para ter mais informações e venha se tornar minha aluna no nosso curso Bolos Caseiros da Vovó com Mahara Bortolotti. Um beijo! Vamos lá, eu vou fazer a montagem do meu bolo de 2 andares aqui, tá? Em cima do meu suporte para bolo, mas você pode fazer em cima dessas embalagenzinhas aqui, tá? Então eu vou deixar ela aqui porque eu não vou fazer nela. E vou começar pegando o nosso recheio. Olha o nosso recheio, a textura que ficou, eu prometi de mostrar para vocês, olha. Olha que coisa linda, gente. Olha. Maravilhoso. Então eu vou pegar um pouquinho desse recheio e vou passar aqui, que é para nossa massa grudar bem em cima, tá? Eu vou pegar, vou passar aqui. Se fosse na embalagem, eu passaria também uma camadinha do recheio, tá? Assim a nossa massa ela fica presa aqui na embalagem. Vou pegar aqui a nossa massa. Aqui, a parte de baixo do nosso bolo vai ser em formas de 22 centímetros de diâmetro. Então, eu vou colocar aqui. Aqui tá o lado que eu cortei a massa, tá? Mas eu vou utilizar este lado, por quê? Neste lado aqui, onde cria a parte de baixo da massa, a massa, ela vai ter uma certa aderência, o recheio ele vai grudar com mais facilidade do que se eu passar o recheio aqui. Muita gente tem essa dificuldade na hora de montar o bolo na Kit Cake, porque coloca o recheio e ele encosta na massa e sobe, não é verdade? Então você não vai ter mais esse problema se virar a massa, tá? Então eu vou centralizar a minha massa aqui, certo? Coloquei e vou dar uma pressionadinha, que é para ela grudar bem no nosso recheio ali que a gente colocou, aquela camadinha, tá? Então coloquei, linda e maravilhosa. Sempre com um paninho por perto para ir limpando, tá? A massa de Red Velvet, ela faz uma baguncinha. Coloquei aqui. Agora é a hora de colocar o recheio. Mahara, massa de Red Velvet e bolo na Kit Cake a gente pode molhar, mas tem que ser na quantidade certa, tá, gente? Não pode ser demais, não pode ser que nem o bolo que a gente prensa na geladeira, que ele fica prensado a noite toda, tá? Tem que regar o bolo levemente, só um pouquinho, para ele não ficar seco, tá? Então você pode molhar sim, mas tem que ser aos pouquinhos. Eu tô utilizando aqui uma calda neutra, que é a que eu mais indico, tá? Porque ela não é doce, porque o nosso recheio de brigadeiro branco gourmet já é doce. A nossa massa também é um pouco doce. Então se eu colocar uma calda de leite condensado, por exemplo, vai ficar muito doce o bolo, vai ficar enjoativo, tá? Então essa calda neutra é a que eu mais indico para os bolos, porque ela é feita com água, essência de baunilha, açúcar. E você ainda pode colocar umas casquinhas de maçã ou de abacaxi para dar mais sabor se você quiser também na hora de fazer. Como é que eu vou colocar agora o recheio no meu bolo? Aqui, manga de confeitar. Vou utilizar o bico 1A da Wilton, que é o perlê. Esse aqui é o maior, tá? Que sai o furinho maior, tá? Então eu vou cortar aqui a nossa manga. Cortei a pontinha, vou colocar o bico agora. Uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês com relação ao recheio. Recheio, que nem vocês notaram que esse aqui ficou bem branquinho, esse recheio que eu utilizei aqui. Esse aqui foi o que eu fiz na panela. Como eu fiz um leite condensado e um creme de leite, ele ficou mais branquinho. Por quê? Porque
ele cozinhou mais rápido, ele pegou o ponto mais rápido, então ele ficou menos tempo no fogo. E o recheio que eu fiz na panela mexedora, ele ficou mais tempo, porque eu coloquei 4 leite condensado e 4 creme de leite. Então ele ficou mais tempo. E o leite condensado, quando ele fica mais tempo no fogo, ele tende a amarelar um pouquinho. Então podem fazer esse teste na casa de vocês, fazer uma receita só ou várias receitas juntas, 3 ou 4, vocês vão ver que o leite condensado, o recheio branco, ele vai ficar um pouco mais amarelado, tá? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o meu outro recheio. Ó, gente, esse aqui foi o que a gente fez na panela mexedora da Brother Mix, tá? Eu vou pegar e vou misturar aqui os dois, para que não fique numa tonalidade diferente, tá? O bolo de 2 andares de Red Velvet, assim, no modelo Nugget Cake, que nem a gente vai fazer, ele tem que ficar perfeito, né? O mais perfeito que você conseguir, tá? Porque ele é um bolo pelado, aparece a textura do recheio, aparece a textura da massa, a cor da massa, se a massa tá esfarelada, se ela tá bem lisinha, aparece tudo, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Coloquei o bico na manga, agora eu vou colocar o recheio aqui. Eu deixei, gente, o recheio descansar em temperatura ambiente, tá? Coloquei bastante recheio. Não coloque muito, senão você perde o controle da mão aqui para trabalhar com a manga. Ó, essa quantidade aqui tá boa, tá? E agora eu vou colocar pra cá de volta. Agora, gente, a gente vai fazer bolinhas em toda a lateral. Por que na lateral? Porque essa parte de fora da massa, da lateralzinha, assim, da borda, é a que fica aparente no nosso bolo, tá? Então, vou fazer bolinhas em toda a lateral, ó. Que fique só uma pontinha pra fora, tá? Mahara, nugget cake eu posso colocar mais recheio do que tu tá colocando? Claro que pode. Pode colocar mais recheio sim, não tem problema nenhum. Fiz as bolinhas. Agora eu vou colocar recheio no meio. É tão mais fácil, gente, colocar recheio com o bico de confeitar. Tão mais fácil, eu super indico que vocês façam isso, certo? Coloquei o recheio, agora eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Coloco a outra massa. Vocês viram, gente, que com a massa, essa parte aqui de cima da massa, o recheio realmente ele pegou com mais aderência, grudou no nosso recheio, o recheio grudou na massa. Olha que lindo. Eu vou virar pra mim poder centralizar, certo? É um trabalho de paciência, tá, gente? Pra ficar bonito tem que ter paciência, tá? Coloquei. Vou regar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, as bolinhas. É só apertar e puxar. Aperta e puxa, aperta e puxa, aperta e puxa. Olha, gente, como é bom o recheio na consistência certa. Ele não incomoda em nada no bico. Esse barulhinho é o ar, viu, gente? O ar da manga de confeitar. Agora a mesma coisa. Coloco aqui recheio aqui.
Coloquei o recheio, agora a mesma coisa. A gente vem com a nossa terceira massa, centraliza e coloca. E ajeita. Pode pressionar, nosso recheio tá numa consistência boa, a nossa massa é bem estruturada, então não precisa temer a nada, tá? Bom, pessoal, retomando aqui, coloquei a parte de baixo do nosso bolo já tá pronta, tá? Agora a gente vai para a parte de cima. Você vai precisar de um pratinho destes, tá? No tamanho da forminha, como eu não tenho, eu vou passar a caneta aqui por fora para marcar e recortar o tamanho certinho, tá? Então eu vou passar uma caneta aqui por fora, tudo fácil, de uma maneira que vocês vão poder fazer aí na casa de vocês, tá? Até ficou bem redondinho aqui. E vou recortar a parte de fora do meu pratinho, tá? Então vamos lá, recortando. Tem um pratinho já aqui prontinho, cortadinho, certo? Tudo muito fácil. Agora a gente vai fazer a estrutura do nosso bolo. Com o que a gente faz a estrutura do bolo de 2 andares? Tem aqueles canudinhos, né, que vem nos pacotinhos para colocar o balão, né? Tem uns palitinhos de balão, né, para deixar o balão em pezinho. Mas eu gosto de usar esses caninhos próprios para suporte de bolo de andares, tá? É este aqui, ó. Tá? E vem 4 barrinhas dentro, ó, branquinho, já higienizado, perfeito. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar 4 caninhos destes, tá? E vou colocar aqui. Vou mais ou menos fazer uma marcação aqui. Que fique bem centralizado. Fiz 4 buraquinhos aqui, que depois eu sei que eu vou colocar o meu pratinho em cima e vai dar bem certinho, tá? Fiz a marcação, eu vou colocar, cravar bem devagarinho no meu bolo, até chegar, encostar no fundo. Pronto, encostou no pratinho. Eu vou pegar uma faquinha. Vou pegar uma faquinha, assim, serrinha, e vou marcar bem rente ao caninho, aonde pegou a massa. Vou marcar. E vou tirar. Aqui ficou a marcação da minha faquinha e eu sei que eu preciso de 4 caninhos deste tamanho aqui, bem certinho. E aí eu vou cortar. Pode ser com uma tesoura, pode ser com uma faquinha, da maneira que você achar e que preferir. Mahara, eu não encontro esses suportes, esses caninhos de suporte. Eu posso usar o caninho de balão? Pode usar os caninhos de balão, só que você vai precisar colocar mais, tá? Porque esse aqui ele é mais forte, então não precisa muitos. Então se for o caninho mais fininho, coloca mais caninhos na volta, tá? Então agora eu vou cortar aqui. Fica o miolinho ali, a gente pode tirar depois. Eu vou cortar com uma tesoura aqui bem onde tá a marcação, tá? Então, vou colocar aqui. Ó, pessoal, 4 caninhos deste tamanho. Então, agora eu vou cortar os 4 e mostro pra vocês. Cortei os meus 4 caninhos. Agora eu vou colocar aqui dentro do bolo, tá? Esse daqui eu já tinha colocado, vou colocar de volta no lugar dele. Pode colocar até o fundo. Vou colocar o outro aqui na marcação que eu tinha feito. Gente, é muito importante que você deve avisar os seus clientes sobre os caninhos de sustentação que ficam dentro do bolo, tá? Quando é bolo de andar. É muito importante isso, certo? Coloquei aqui.
Agora eu vou colocar aqui. Pronto, os 4 caninhos aqui, eles não aparecem no meu bolo, tá? Agora a gente vai passar um pouquinho do recheio aqui também, certo? Passar um pouquinho do recheio aqui para colar bem. Tá? Você pode montar essa parte da estrutura de 2 maneiras. Colocando essa parte já aqui no bolo, que nem eu vou fazer, e depois fazendo a montagem do nugget aqui em cima. Ou montar o nugget já aqui e depois trazer ele montado e colocar aqui em cima, que também é bem fácil, tá? Então, eu vou colocar aqui, centralizar. Centralizei. Coloquei. Dou uma pressionada, bem tranquila, tá com meus caninhos aqui no meio. E aqui acaba o problema de vocês, do medo de fazer um bolo de 2 andares, ó. Tá firme, pode até apertar. Viu, gente, como é fácil? Coloquei os caninhos. Agora, eu vou passar uma camadinha aqui. O mesmo esquema agora, que nem a gente passou lá quando iniciou a montagem da parte de baixo do bolo. Passei uma leve camadinha e agora eu começo a montagem da parte de cima. Mesma coisa, ó, vou usar virado pra cá. Centralizo. Não tem problema que a embalagem, ela ficou um pouquinho maior que a massa, porque eu vou colocar brigadeiros aqui, tá? Então, coloquei aqui a nossa massa. Vou regar. Mesma coisa, tá? Vou regar e vou começar a montagem da parte de cima do nosso bolo de 2 andares, da mesma maneira que eu fiz a parte de baixo, tá? Pegar nosso saco de confeitar. Agora a gente começa a montagem da parte de cima, exatamente igual a gente fez a parte de baixo, com as bolinhas. Acaba aqui o seu medo de fazer um bolo de 2 andares. É muito fácil de fazer. Vocês viram que a estrutura foi fácil, não foi difícil. E qualquer pessoa pode fazer, mesmo quem nunca fez um bolo de 2 andares na vida. Tenho certeza que agora você não vai ficar mais com medo de pegar encomendas, né? Por não saber fazer a estrutura, porque agora você sabe. Coloquei recheio aqui. Vou colocar a massinha. Eu dou uma limpadinha sempre na massinha. Pertinho de mim. Centraliza. Dá uma pressionada. Rega. Tá ficando alto. Seguindo então com a nossa montagem, vamos dar sequência nas nossas bolinhas. Opa! Lembrando, gente, que essa massa de nugget cake que eu ensinei pra vocês podem prensar também ela, tá? Pode fazer nugget cake prensado, bolos prensados com ela. Podem ficar totalmente despreocupados, tá? Coloco o recheio no meio. Esses bicos de confeitaria vocês encontram em lojas de confeitaria, tá, gente? É muito fácil de achar. Preencho com recheio. E vou tirar o excesso aqui que sobrou. Pronto. Agora vamos colocar a última massinha. Dou uma batidinha para sair o excesso de massa. Centralizo e coloco. E dou uma apertadinha, né, para ele se ajeitar. Deixa eu ver como é que tá aqui o lado de vocês. Aqui.
Agora é a parte da decoração do nosso nugget de 2 andares, tá, gente? Aqui eu escolhi esse modelo das bolinhas aparecendo, mas você pode fazer qualquer desenho com o bico. Poderia ser outro bico, poderia ser o bico 1M da Wilton, qualquer outro bico. Tem esse aqui é o A1, tem o 1A, tem o 2A também, que é uma bolinha menorzinha, tá? Se for um bolo menorzinho, para ficar mais delicado, você pode estar utilizando também, certo? Eu vou passar um pouquinho, pegar outra manga de confeitar aqui, porque aquela minha já sujou bastante, e vou colocar um pouquinho de recheio aqui, que é pra gente poder grudar os nossos brigadeiros, tá? Bom, pessoal, retomando aqui com a montagem do nosso nugget, gente, mais uma manga de confeitar com o nosso recheio. Vou fazer umas bolinhas aqui em cima, pra gente poder tá finalizando uma decoração. Aí é bom ter recheio também em cima. Deixa eu regar aqui pra nossa massa ficar toda molhadinha. Vou fazer uma bolinha aqui também em cima. Fiz essas bolinhas em cima agora, eu vou fazer as bolinhas aqui também, pra gente poder colar os nossos brigadeiros. Só pra tapar o pratinho. Como eu tô montando direto no prato, aí eu não tô usando a bailarina, mas o ideal é você usar uma bailarina, certo? Que você vai montar em cima do pratinho que você já vai entregar pro seu cliente, tá? Viu como é fácil, gente? Qualquer pessoa pode fazer. Coloquei aqui pra gente poder fazer a decoração. Tô olhando o melhor ângulo. Todo bolo tem um melhor ângulo, tá, gente? Então, tô procurando o melhor ângulo dele. Aqui, já achei. Certo? E agora, vou colocar um pouquinho de recheio aqui também. Pra gente poder grudar nossas gostosuras aqui em cima. E agora eu vou fazer um trabalho com a colher. Vou molhar a bundinha da colher na água. E vou puxar essa gotinha pra dentro, tá? Primeiro deixa eu espalhar aqui essa parte do meio. Espalhei. Molho a bundinha da colher e puxo a gotinha pra dentro. Molho a pontinha da colher e puxo a gotinha pra dentro. E limpo a pontinha da minha colher. E assim eu vou molhando a pontinha da colher, a parte de trás, e puxando a gotinha pro centro. Vai ficando tipo um desenho de uma florzinha na lateral. Depois vocês vão poder acompanhar de pertinho, tá? Já filmei. Não. Dá trabalho, meu povo. É assim. Pronto, com a florzinha desenhada em cima.
Gente, feito isso, tá virado pra mim o melhor ângulo. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tá? Feita a florzinha aqui em cima. Agora a gente vai começar a colocar as delícias, né? Eu separei aqui uns brigadeiros brancos. Ó. Bem branquinhos. Eu usei chocobol e depois coloquei um pouquinho do pó pérola por cima, tá? E eu vou colocando aqui um brigadeiro e um morango, vou intercalando aqui no meio do bolo, tá? Então coloquei aqui morangos com os cabinhos verdes mesmo e vou montando, tá, gente? Essa parte da montagem é uma parte que a gente usa a imaginação, a nossa criatividade, certo? Vocês vão poder acompanhar depois. Aqui. É muito fácil. Gente, tá ficando lindo. Eu vou ter que colocar mais um brigadeiro. Vai ficar atrás, a parte da frente tá virada pra vocês. Olha que lindo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui em cima, tá? Um brigadeiro. Para vocês. Olha que lindo. Aqui embaixo eu vou fazer uns detalhes também bem legais. Vou pegar o meu recheio, vou botar um pouquinho aqui embaixo. Deixa eu ver qual o lado que tá bom, esse aqui. Aqui. Sempre quando vocês forem decorar um bolo, vocês virem pra vocês. Depois, vocês viram pra tirar foto, mas sempre pra vocês, tá? Vou fazer a decoração aqui. Pra dar um toque especial no nosso nugget, eu ainda vou usar Ferrero Rocher, que vai deixar ele mais atrativo ainda, aquele nugget irresistível, que os seus clientes vão olhar nas redes sociais, você vai postar e com certeza já vai ter encomendas na mesma hora. Vou colocar um ferreiro aqui embaixo. Vou colocar bastante ferreiro aqui em cima também. Assim com a embalagenzinha douradinha mesmo, tá? Não tem problema. E aí você vai montando. Vou colocar mais aqui embaixo. A criatividade vai aparecendo mais ainda quando a gente tá montando, vai dando mais ideias legais, vai aflorando, né, nossa criatividade. E a gente não consegue parar de montar, não consegue parar de decorar o bolo. Tenho certeza que você vai fazer muito sucesso com esse nugget cake, com este bolo de 2 andares lindão. Acho que assim já ficou bem bonito.
Gente, o que vocês acharam? Vou virar pra vocês, eu tô mais apaixonada que vocês. Deixa eu colocar umas bolinhas aqui, né? Que o brigadeiro fica ali sem as bolinhas. E eu vou finalizar fazendo uma coisa que eu amo fazer nos meus bolos, que é botar brilho. Gente, olha que lindo, que lindo, olha que lindo. O que vocês acharam do nosso bolo de 2 andares, Red Velvet, nosso nugget cake, várias técnicas no mesmo bolo. É a massa estruturada de Red Velvet com as dicas que vocês puderam acompanhar para fazer. É o recheio no ponto correto para poder... Olha como é que pode uma massa grossa, né, pesada, né? Como é que o recheio tem estrutura para aguentar? Às vezes a gente vê na internet as fotos e não entende, né? Como é que ela consegue chegar naquele ponto daquele recheio para ele suportar uma massa estruturada de nugget cake, né? Olha que lindo que ficou. O recheio fica ali paradinho, lindo. E olha a decoração, gente. A estrutura é tudo muito fácil. Vocês viram, puderam acompanhar. Olha que lindo. Deixa eu limpar aqui a minha baguncinha para mim finalizar agora botando um brilho em cima deste bolo, certo? Gente, enquanto eu vou colocando brilho, eu já vou falando para vocês em torno de quanto que eu gastei para fazer este nugget cake, tá? Esse nugget cake teve um custo de mais ou menos, falando da receita toda, tá, gente? Contando massa, recheio, os brigadeiros, esses ferreiros, tá? Vou falar por cima assim, mais ou menos. A embalagem, se a gente fosse usar também, eu coloquei na minha soma, na minha conta, todos os ingredientes para fazer a massa, para fazer a calda, tudo, tá, gente? Você precisa colocar tudo na ponta do lápis, tá? Eu gastei em torno de R$60 para fazer este nugget cake aqui de 2 andares, tá? Nesta estrutura com tudo que tem nele. Mahara, como é que eu sei o preço que eu devo colocar então num bolo desse que custou R$60? Neste bolo aqui que custou R$60, eu gosto de trabalhar na multiplicação por 3. Ou seja, eu pego o valor de custo que foi R$60 e multiplico por 3, vai dar R$180, tá, gente? Então eu sei que eu devo cobrar por este bolo de 2 andares R$180, certo? A primeira parte da multiplicação é para repor a minha mercadoria, repor tudo que eu gastei, os R$60. Os outros R$60 entram para os gastos invisíveis. Os gastos invisíveis, para quem não sabe, são aqueles gastos que a gente não consegue ter, né, o controle exato do quanto foi gasto, que é o gás, a luz, detergente, água, que a gente acaba usando muito mais e gastando muito mais depois que a gente começa a trabalhar com confeitaria na nossa casa, né? Combustível para ir atrás dos ingredientes para comprar tudo que a gente precisa. Então, esses são os gastos invisíveis. E os outros R$60 entram na nossa mão de obra. O que pode ser cobrado mais? Tem gente que cobra ainda 20% a mais em cima da mão de obra, tá? Vai depender se você está começando agora e está começando a ganhar os seus primeiros clientes. Então você não vai, né, cobrar muito caro, vai começar cobrando mais barato. Quando eu comecei, gente, eu ganhava bem pouquinho, mas eu não me arrependo porque esse pouquinho foi me fazendo ganhar cada vez mais clientes, cada vez mais clientes, cada vez mais clientes. E depois que os meus clientes já tinham provado o meu sabor, da qualidade dos meus produtos, ficou fácil para mim ir subindo os preços até chegar nessa multiplicação por 3 e tá colocando um valor justo. Então eu não critico ninguém que começa vendendo bem baratinho. Tem muita gente que gosta de ganhar na quantidade, né? E também não critico aqueles que cobram mais caro, porque são pessoas que provavelmente já estão há mais tempo no mercado e já estão, né, já fizeram vários cursos, então valorizam mais a mão de obra, né? Então é válido
o preço que você colocar vai ser válido para você, porque só você sabe da sua história, né? Não critique o colega que está cobrando muito barato. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando, a gente não sabe o que tem por trás daquela história, né? Cada um sabe, né, a história que traz, o porquê de estar cobrando o preço que cobra. Então não critique, seja o colega que ajuda, né, que motiva, que incentiva e não que critica, que bota defeito, que fala que é errado. Não faça isso, tá, gente? Eu quero muito que vocês gravem isso na cabeça de vocês, porque é muito importante, certo? Então eu quero saber se você aprendeu este bolo de 2 andares. Achou difícil? Comenta nos comentários, eu vou ficar muito feliz com a sua opinião. O que você achou do nosso nugget? Achou bonito? Achou que ele ficou lindão? Vai tentar reproduzir um igualzinho aí na tua casa, com as coisas que você tem aí na tua cozinha? Eu tenho certeza, se você correr nos armários, nas gavetas, você vai achar tudo que precisa para fazer esse bolo. Talvez a única coisa que você não encontre é corante vermelho, que às vezes a gente não tem o corante vermelho. Mas tirando isso, eu tenho certeza que o resto você vai ter tudo e já vai poder colocar em prática. E já faça fotos e poste nas redes sociais. Um grande beijão